Pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao Matemática para Todos. Aqui com vocês, professor Hélio de Mileto, em mais um encontro para mostrar que matemática é simples, é suave, qualquer pessoa consegue aprender. O assunto da aula de hoje vai ser uma continuação de sequências numéricas. A aula passada nós começamos falando de progressão aritmética. Hoje a gente vai falar da progressão geométrica. Sem demais, bora no salto. Então, vamos retomar então o que nós falamos na aula passada sobre progressão aritmética, porque progressão geométrica é um pulo para quem entende bem a progressão aritmética. Só embaça um pouco na calculeira, porque o crescimento é mais rápido, mas o esquema é quase o mesmo. Então vamos acompanhar aqui o que a gente viu na aula passada, né? Que dizemos que uma sequência é uma progressão aritmética ou uma PA, se cada termo é obtido somando o anterior por uma constante. E essa constante a gente viu na aula passada, que é a razão da PA. E ela é representada pela letra R. Isso sem novidades, né? Quem não acompanhou a aula passada, pessoal, eu vou deixar o linkzinho aqui no vídeo. Vai lá dar uma olhada na aula de progressão aritmética. É importante para acompanhar bem a aula de hoje, ok? Mas segue o baile, segue o baile. Então, temos aqui um exemplo de uma progressão aritmética. Para você que não viu a aula passada, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. O que eu estou fazendo ali? Essas são as sequências queridas, né? A gente falou que na aula passada a gente vai trabalhar com sequências numéricas, mas quais sequências numéricas? Só as queridas, galera, só as sequências queridas. Por que querida? Porque essas aqui a gente vê um padrão de construção no qual é bastante confortável para a gente olhar para elas. Então, ó, 2, 4, 6, 8, ó, a gente está vendo que pega um número, a gente está somando o valor de 2 e construímos o próximo elemento. Então são bastante queridas. O próximo, depois do 12 ali, ó, tu em casa já tá sabendo que é o 14, porque eu vou pegar o 12 e somar 2. Então ela é querida, ela é bastante confortável, que a gente consegue enxergar o que vem adiante dessa sequência numérica aí. Então, essa é uma PA e a razão dela é 2, ok? Então, uma progressão aritmética, a gente vê que é um elemento e construímos próximos elementos pegando uma sominha, toca uma soma ali e detonamos e vemos qual é o próximo elemento que vai vir nessa sequência. Suave e sereno, né, galera? Então, progressão geométrica é quase a mesma ideia, só que ao invés de somar, galera, a gente vai trocar a palavra somar ali por multiplicar. Ao invés de somar 2, o valor da razão neste caso, a gente vai multiplicar por 2 e assim a gente constrói o próximo elemento da sequência. Suave, sereninho, sem muito mistério. Então ali, ó, dizemos que uma sequência é uma progressão geométrica, uma PG, se cada termo é obtido multiplicando o anterior por uma constante. Essa constante é chamada de razão da PG, assim como na PA a gente tem a razão também. Só que aqui a gente simboliza a razão, pessoal, com um Q de quociente, porque a gente tem multiplicação, a gente também tem divisão, e a divisão também a gente tem o quociente ali, por isso que a gente tem o Q. Tranquilo? Então, ó, olha o exemplo ali, ó. Vou começar com 2 e com 4. Do 2 para o 4 poderia somar, né? Mas se eu pegar esse 4 e somar 2, eu não chego no 8. Então, um deles da PA a gente soma o valor da razão e na PG a gente multiplica a razão. Então tá ali, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32 e assim vai, sempre dobrando, sempre multiplicando os outros valores. A razão é sempre 2? Não, pessoal, a razão pode ser qualquer valor. O primeiro termo pode ser 2, pode ser 4, qualquer valor. O importante para construir a sequência é, eu te dou um primeiro termo, te dou o valor da razão, que vai ser o fator de multiplicação, e a gente constrói os próximos números assim, suave, sereninho, tranquilinho, ok? Isso aí, então, é a diferença entre PA e PG. A PA a gente tem uma sequência no qual a gente tem uma soma para construir os próximos elementos. E na PG a gente tem uma multiplicação para construir os próximos elementos, suave e sereno assim. Então essa aqui é uma PG, então, de razão 2, o Q igual a 2, e lá na PA eu estou usando a razão como R, ok? Suavezinho assim. Então, para representar, a gente já viu em PA, que para representar a gente coloca entre parênteses, coloca os elementos lá dentro e separa por vírgula, né? Se os números forem quebrados, não inteiros, né? A gente coloca ponto e vírgula nos elementos para separá-los, somente isso.
O primeiro termo a gente está indicando por A1, a gente está falando uma sequência de números. Vai ter o primeiro da fila, o segundo da fila, o terceiro da fila. O primeiro eu estou chamando de A1, o segundo de A2, o terceiro de A3, assim vai indo sucessivamente. E o último elemento eu indico por AN, o enésimo elemento da minha sequência. Tá ali a minha sequência, né? Uma sequência finita de elementos, porque eu estou vendo o último elemento. Hoje, na aula de hoje vai ser importante esse lance de finito ou infinito, porque a gente tem tem dois tipos de soma, para um tipo de conjunto e para outro tipo de conjunto. Ao decorrer da aula a gente vai tirar essas ideias aí. Então vamos retomar a definição de progressão geométrica, galera. Dizemos então que é uma sequência geométrica se cada termo é obtido multiplicando este valor a uma constante, né, ao valor que tu tem. Tu tem ali o primeiro elemento 4, multiplica por 2 e chega no próximo. A partir do segundo elemento, ele é construído sempre se multiplicando o valor da razão ao próximo elemento e sempre se constrói os demais, sempre através de uma multiplicação. Quando eu estou falando aqui parece ser complicado, mas quando a gente vê o exemplo, e o exemplo que é o quente nas aulas de matemática, a coisa bomba e bomba legal. Vou pegar um exemplo aí, ó. Olha essa sequência aí, pessoal. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Para chegar depois do 64, pega o padrão de construção, que neste caso eu estou multiplicando por 2, multiplica o 64 por 2, vamos chegar no próximo elemento. Aqui o que a gente tem? É uma PG de razão igual a 2. Então, para diferenciar uma da outra ali, a gente já sabe. Um vem de soma, o outro vem de multiplicação. Aqui a razão é 2. Pois o quê? Tá ali os elementos, o valor deles, e embaixo aqui eu estou colocando a posição para todo mundo enxergar ali, né? Eu tenho 6 elementos colocados ali. O 64 é na posição 6, então eu chamo ele de A6 por causa da posição. E quem está na posição lá é o 64, né? A gente viu que a gente consegue construir cada elemento pegando o termo anterior e multiplicando o valor da razão. Ó, o que a gente tem ali, ó, o A2 é o quê? É o A1, que é o primeiro elemento, multiplicado pelo valor da razão. É assim que a gente define os elementos. Como é que fica o A3? O A3 eu vou pegar, que neste caso o A3 é o 8. Como é que eu posso escrever ele, ó? Posso pegar ele, o A2, que vem anterior a ele, e multiplicar pelo valor da razão. Simples assim. A gente constrói todos os outros elementos, ó, tendo 1 e tendo o valor da razão. A gente constrói todos os outros na sequência ali, ó. O A4 vai ser o A3 vezes a razão. E essas ideias sucessivamente vão ocorrer, o que nos dá daqui um pouquinho mais, a gente vai construir a ideia da fórmula do termo geral para definir a regra geral para construir qualquer elemento da tua sequência. Então, vamos considerar a sequência ali, ó, 2, 4, 8, 16, 32. Observamos que, a partir do segundo termo, o quociente entre qualquer termo e seu antecessor é sempre o mesmo. Então, assim como a gente construiu a ideia de razão quando a gente falou de PA, na PG também a gente vai ter a ideia de razão também. Só que na PA a gente tem a construção da razão, um termo menos o seu anterior. Na PG a gente vai ter um termo dividido pelo seu anterior. Então, 4, que é o segundo termo, dividido pelo 2, que é o primeiro termo. Ele vai ser igual ao pegar dois termos consecutivos de novo e fazer o quociente. Ou seja, pega o 8, que é o terceiro elemento, divide pelo segundo elemento, e a gente vai ter o valor constante também. Isso vale para qualquer elemento, e esse valor constante é a nossa razão, que a gente está chamando agora de Q, não mais de R, beleza? O quociente constante é chamado de razão na progressão, e costuma ser representado pela letra Q. Neste caso, a nossa razão é 2. Termo geral, então, vamos construir agora a ideia da fórmula do termo geral. Né? Então, nós temos aqui, ó, A1, A2, A3, tarará, tarará, até o AN. Até o AN, então, os termos na sequência que a gente está vendo ali. A razão a gente já viu no exemplo anterior, que a gente pode generalizar, formalizar a coisa assim, ó. Pega um termo, o A2 divide pelo A1. Assim eu posso escrever que a razão é o A3 dividido pelo A2, o A4 dividido pelo A3, e assim sempre. Um termo dividido pelo seu anterior. Cuidado, quando a gente fala em PA é subtração, quando a gente fala em PG é divisão. Tranquilo? Dessa maneira a gente consegue generalizar um termo dividido pelo seu anterior, AN dividido por AN menos 1.
O nosso termo geral aqui, o enésimo termo, né, o último elemento, ele é escrito dessa maneira. O AN é igual a 1 vezes a razão elevado na N menos 1. Suavezinho assim. Legenda então, vamos de novo na legenda para ninguém se perder e acompanhar a nossa aula. Nós temos que o AN é o último elemento, né, também conhecido como o enésimo elemento. Nós temos o A1, que é o primeiro da fila, o primeiro da sequência. Nós temos a razão, que é o padrão de construção. Agora, o nosso padrão de construção é geométrico, então é de multiplicação. E nós temos o N, que continua sendo o mesmo da PA. É o número de elementos que eu estou trabalhando na sequência. Então, vamos trazer aquele exemplo que a gente estava trabalhando antes, aquela sequência, e vamos colocar aqui com os dados que a gente tem. Ó. O último elemento nesse conjunto é o 64. O primeiro da fila é o 2. Quanto vale a razão? Padrão de construção, estou multiplicando por 2 em 2, então é 2. Número de elementos, eu estou trabalhando ali com 6 elementos. Então, ó, suave e tranquilinho ali. Ó. N é o número de elementos. Então, dada essa sequência que a gente está trabalhando, ó, vamos fazer um exemplinho aqui para ficar suavezinha a coisa. Ó. Dada a sequência 1, 2, 4, 8, 16. Determina o 10º termo dessa sequência. Então, se eu quero definir um termo da sequência, eu faço que nem na PA. Eu vou puxar a forma do termo geral e vou trazer ela para cá. Ó. Toda vez que eu quiser saber um elemento da sequência, eu sempre trago o termo geral, galera. Sempre lembra disso aí. Mas, agora que eu puxei a forma do termo geral, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que nem na cozinha. Antes de começar a fazer a comida, eu tenho que ver se eu tenho os ingredientes. Se eu ver que eu tenho todos os ingredientes, aí eu vou para a calculeira. Bora lá então. Quais são nossos ingredientes aqui? Ó? Eu preciso saber qual é o último elemento, que é a pergunta do problema, o cara que está na 10ª posição. Quanto vale o primeiro carinha? Quem é que abre a minha sequência? Quantos elementos eu tenho na minha sequência? Quanto vale a razão? E agora a razão aqui, o que a gente vai calcular pegando o A2 dividindo pelo A1, ou pegando o A3 dividido pelo A2. Mas sempre escolhe aquele que é mais suave fazer a calculeira, ok? Então posso pegar ali o A2 dividido pelo A1. É a conta mais suave que a gente pode fazer aqui, ó. Fazendo essa calculeira, ó, vou pegar o A2, que é o 2, e vou dividir pelo A1, que é 1. 2 dividido por 1, tá ali, ó, 2. Minha razão vale 2. Então, eu tenho todos os ingredientes aqui do meu problema. Só pegar esses ingredientes e jogar na fórmulazinha no termo geral e vai bombar. Olha ali, ó. Substituindo, a gente vai ter aquilo ali, ó. Agora, quando eu tô nessa parte aqui da calculeira, o que a gente faz primeiro? Ali tem um monte de coisa a fazer, né? Um monte de conta ali para fazer. Primeira coisa que a gente faz é resolver a potência. Lá na potência eu tenho 10 menos 1. 10 menos 1, essa eu sei, hein? Essa é 9. Então, ó, o 1 da multiplicação lá embaixo, 1 vezes a potência. Já resolvi ali o 10 menos 1 na potência, agora eu vou abrir essa potência. 2 na 9, como é que eu calculo 2 na 9? Cuidado que não é 18, hein? Eu vi muita gente falando em casa que é 18, hein? Cuidado, pessoal. A regra de potência, vamos trazer o 2 aqui, ó, 2 na 9, aqui de cantinho aqui, ó. Regra da potência, a gente multiplica a base, que é o número que está embaixo, por ela mesma de acordo com o expoente. O expoente é 9, eu vou abrir o 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes? 9 vezes. E aí eu multiplico esses caras. Multiplicando toda essa galera, eu vou ver que o 2 na 9, ele é igual a 512. 512 é o valor dessa potência aí. Então, ó, eu já sei que 2 na 9 é 512. Então, eu vou substituir aqui, ó. O A10 vai ser o quê? Vai ser 1 vezes o 512. Multiplica isso, essa fica suavezinha. Isso vai dar 512. É o valor do camarada que está na posição 10, né? 10º elemento, começando no 1, 2, 4, 8, tarará, tarará, tarará. O camarada que está na posição 10ª é o 512. Fechou, suavezinho, tranquilinho aí. Tranquilo, né? Então, essa foi a gente usar a forma do termo geral. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai considerar a mesma sequência agora e fazer somas aqui dentro da sequência. Só que agora, quando a gente vai falar em soma, a gente soma dois tipos de sequências. Uma limitada, quando eu tenho o último elemento, e uma ilimitada, quando eu não conheço o último elemento. Ou seja, uma sequência finita e uma sequência infinita de elementos. Então, vamos pela sequência finita primeiro. Então, a sequência finita é quando eu tenho todos os termos ali, ó. Trata-se, considerando essa sequência, ó, trata-se de uma PG de razão 2, suponhamos que se queira calcular a soma dos termos dessa sequência. É a soma de 6 termos da PG. Ou seja, como a gente fez na PA, a gente vai somar esses caras, ó. Dá pra somar esses números aí tudo na mão grande aqui, ó. Pega manualmente e soma eles, ó. Fica
suave, tranquilinho de fazer. Dá 126 a soma de todos eles. Mas te pega naquele problema que a gente já viu lá na PA. Se tu somar 6 elementos, é sereninho, se soma na mão. Agora, vai somar 100 elementos de uma sequência geométrica. 1000 elementos, 1000 termos de uma sequência. Fica bem complicado. Então, nesses casos aí, a gente precisa do quê? A gente precisa de um método para trabalhar com a soma de uma sequência finita e infinita de elementos. Ó, por incrível que pareça, a gente soma uma sequência de números infinitos. A gente vai ver aos poucos cada uma delas. Então, sendo um APG, primeiro termo, segundo termo, descrito daquela maneira ali, de razão que, a fórmula para calcular todos os seus termos é dada por essa formulazinha aqui que a gente usa para somar todos os elementos de uma PG finita. Então, ó, cuidado, ó, tem que ser uma PG finita. Tu tem que enxergar o último elemento da sequência. Aí a gente pode usar essa fórmula aí. Aqui eu vou fazer uma distinção entre as duas, tá? Porque a gente tem duas formulazinhas aqui, ó. Quando eu tenho uma sequência finita, eu uso essa fórmula aqui, que a gente já vai fazer um exercício de como usar ela. Quando eu tenho uma sequência infinita, ou seja, eu conheço o primeiro, o segundo, o terceiro, mas não sei qual é o último elemento da minha sequência. Então é uma sequência infinita. A gente usa essa fórmulazinha aqui, ó. Tem duas fórmulas aqui, na PA só tem uma. Aqui a gente tem duas, então tem que cuidar qual tipo de sequência o problema está te dando. Quando eu tenho uma PG limitada, é quando a gente tem um número finito de termos. E uma PG ilimitada é quando eu tenho um número infinito de elementos. Eu posso ter uma PG muito grande, mas se eu enxergar o último elemento, ele é finito. Se eu não enxergar o último elemento, é uma sequência infinita e a gente diz que é uma PG ilimitada. Então, cada um dos casos tem uma maneira de calcular a soma. Vamos calcular a soma aqui de um exemplo. Ó. Na PG 2, 4, 8, tarará, 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 a soma dos 10 primeiros termos. Então, se eu estou falando em soma, vamos puxar a formulazinha de soma, pessoal. Está ali a formulazinha de soma. Agora eu vou tirar os dados do problema como eu fiz antes nos outros exercícios. O último elemento, o 10º elemento, eu quero a soma dos 10 primeiros. O último elemento vale quanto? Não sei. Para fazer a soma, eu não preciso saber dele. Na soma de PA, eu precisaria saber o último elemento. Na soma de uma PG, eu não preciso. Então, eu não vou nem calcular isso aí. O primeiro termo é 2. O número de elementos, eu quero somar os 10 primeiros, então eu tenho 10 elementos. A razão a gente calcula. Pega o A2 e divide pelo 1. Pega o A2, que é 4, divide por 2. Nós vamos ter que a razão vale 2. Pega esses valores, substitui na fórmula, o que a gente vai ter? A gente vai ter ali, ó, 2, que multiplica, a razão é 2, o número de elementos é 10. Resolve primeiro a potência, 2 na 10. Vamos resolver essa potência. 2 menos 1 embaixo também a gente já pode simplificar. Ó, 2 na 10 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Isso vai dar 1024. Depois que eu fiz isso, ó, resolve ali dentro dos parênteses. 1024 tira 1, isso é fácil, até eu resolvo ali, ó. 2 vezes 1023, tirei só uma unidade do 1024. Então eu fiquei com 2 vezes 1023. Quanto que dá isso? Dá 2046, letra C, bem suave, bem tranquilo, como tem que ser o estudo de matemática. A gente construindo aos poucos, a coisa bomba e todo mundo consegue aprender, eu não tenho a menor dúvida disso, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu aí, não esquece de dar aquele likezinho bacana aí. Se inscreva no canal. É bastante importante para a manutenção do canal que você se inscreva no canal. Ative o sininho aí para ver os próximos vídeos, ter a notificação dos próximos vídeos. E ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula, pessoal. Valeu e tchau!